Um erro muito comum que eu vejo praticantes de musculação cometendo é treinar com altas cargas o ano inteiro. Além disso ser potencialmente lesivo, você está deixando dinheiro na mesa, está perdendo a oportunidade de ganhar ainda mais massa muscular com o método que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Meu nome é Otto Leone, eu sou personal trainer e hoje eu vou te ensinar como ganhar massa muscular através do uso de baixas cargas, entre outras manipulações aí do seu treino e também alguns métodos de intensificar o seu treino para que você ganhe ainda mais massa muscular em menos tempo. Bom, por que é potencialmente lesivo você treinar com altas cargas o tempo inteiro? Porque isso acaba sobrecarregando suas articulações, seus ligamentos, seus tendões e também os seus músculos. Então, uma forma interessante de contornar isso e continuar obtendo ganhos de hipertrofia, ou seja, aumentos na sua massa muscular, é através de a realização de exercícios com baixas cargas. Mas não é só botar pouco peso lá. Eu vou te ensinar o jeito certo de fazer isso hoje. Por que você está deixando dinheiro na mesa se você não utiliza o treinamento com baixas cargas? O treinamento ele é regido por diversos princípios. E um desses princípios é o princípio da variabilidade, que ele nos diz que não importa o quão bom seja o seu treino, se ele não for mudado a cada certo período de tempo, o seu corpo ele vai se adaptar a esse estímulo e ele vai parar de sofrer adaptações benéficas que geram o aumento da sua massa muscular. Portanto, treinar sempre com altas cargas, mesmo que seja um método eficiente, acaba fazendo com que o seu corpo se habitue a treinar com altas cargas e pare de evoluir. Bom, para te explicar como é que ocorre esse aumento de massa muscular com pouca carga, eu preciso te habituar com dois princípios simples. Esses dois princípios são a tensão mecânica e o estresse metabólico. Calma aí, não se assusta com esses nomes não, que eu já vou te explicar. Tensão mecânica nada mais é do que impor uma carga externa ao seu músculo. Por exemplo, aqui está o meu bíceps. Meu bíceps está encurtado aqui. Eu vou pegar uma carga externa, ó, no caso é minha mão aqui, mas poderia ser um peso, e vou alongar o meu bíceps. Então, o meu bíceps ele está sofrendo a ação de uma carga externa a ele. Portanto, isso está gerando uma tensão no meu bíceps. E a essa tensão nós damos o nome de tensão mecânica. Essa tensão mecânica ela é um dos fatores que gera hipertrofia, ou seja, gera aumento de massa muscular. Como que isso acontece? Quando você impõe uma tensão, uma carga externa no seu músculo, que nada mais é do que pegar um peso e fazer o exercício, você está gerando microlesões no seu músculo, você está danificando o tecido, a célula muscular, de forma que, segundo o princípio da adaptação, o seu corpo ele entende que é inviável sobreviver a isso, de forma que ele precisa se adaptar e reconstruir o tecido muscular mais forte. E é assim que o seu músculo cresce. Impõe uma sobrecarga externa, o músculo entende, se isso acontecer todos os dias e eu não fizer nada para mudar isso, minhas reservas energéticas vão acabar, meus músculos vão ser destruídos e eu vou morrer. Portanto, eu preciso fazer alguma coisa para me adaptar a essa nova situação que esse ser, no caso você e eu, estamos impondo ao nosso músculo. E aí acontece uma série de reações que vai ocasionar o aumento da síntese proteica e, consequentemente, o aumento da massa muscular. Aumento da síntese proteica? Que é isso, Otto? Sabe quando você vai na sua geladeira, pega um suco de laranja e toma? Isso é como se fosse a hipertrofia. Por trás de você chegar, pegar o suco e tomar, existem uma série de processos que aconteceram para o suco de laranja chegar até a sua geladeira. Alguém foi lá, plantou uma semente, uma árvore cresceu, outra pessoa foi lá, recolheu as laranjas, aí foram lá, mandaram essas laranjas para uma fábrica, aí alguém colocou numa máquina, essa máquina espremeu a laranja, tirou o suco, colocou dentro de um pote, esse pote ele foi transportado para o mercado, você foi até o mercado, comprou o suco, colocou na sua geladeira e bebeu. É isso que acontece quando você gera uma tensão mecânica. A tensão mecânica é o primeiro passo. Gerou a tensão mecânica,
ocorre uma série de processos que são invisíveis, que você não consegue ver, que vão ocasionar o reparo desse tecido muscular através do aumento da sua síntese de proteínas. O que é a síntese de proteínas? É um processo que ocorre naturalmente no seu corpo. Todos os dias nós estamos expostos a uma degradação proteica, só que ela é pequena. Ou seja, durante o dia eu estou aqui falando, depois eu vou andar, eu vou para o trabalho, não sei o que. Atividades rotineiras, elas geram uma pequena degradação do seu tecido muscular. Por que pequeno? Porque é algo rotineiro, você já está acostumado, então aumenta bem pouquinho a sua síntese proteica. Mas isso ocorre todos os dias, então todos os dias as células musculares são rompidas e ocorre a reposição dessas células para que você mantenha sua quantidade de massa muscular. Só que aqui a gente não quer manter a quantidade de massa muscular, a gente quer aumentar até o céu, a gente quer ficar gigante, né? Então a gente precisa aumentar ainda mais essa síntese proteica e facilitar o processo que vai aumentar a nossa massa muscular. Então, microlesões, aumento da síntese proteica, aumento da massa muscular. Mas não precisa se ater muito a esses termos técnicos, tá? Você só precisa entender que impôs tensão mecânica, gerou microlesão, aumentou a síntese de proteínas, ou seja, a reconstrução muscular, ingeriu proteínas, você vai aumentar a sua quantidade de massa muscular, ou seja, o seu músculo vai crescer. Então, a síntese de proteínas, ela é um processo obrigatório para ocorrer o aumento da massa muscular. Mas treinar com altas cargas para gerar tensão mecânica e dano muscular e microlesão não é a única forma de aumentar a sua síntese proteica. É aí que está o pulo do gato. Existe uma outra forma que você pode não conhecer para aumentar a sua síntese proteica e aumentar a sua construção de músculos, que é através do estresse metabólico. O que é estresse metabólico? Calma aí, eu já vou te explicar. O estresse metabólico em determinado músculo, ele ocorre quando você restringe a passagem de sangue para esse músculo. Reduzindo essa passagem de sangue, você vai reduzir a chegada de oxigênio a ele. Quando você reduz a chegada de oxigênio, você vai tornar o pH negativo. Então, aquele ambiente ele vai se tornar ácido, isso vai gerar lactato, e esse ambiente mais ácido não se sabe exatamente ainda como ocorre, mas também aumenta a síntese proteica. Então, a tensão mecânica já foi vista que pode aumentar a sua síntese proteica 2 a 4 horas após o exercício, e 24 horas após ela pode estar elevada ainda cerca de 109% acima do nível normal que você costuma construir massa muscular. Ou seja, um dia após fazer musculação, você está criando o dobro de músculo, digamos assim. Você está com esse potencial de criação de músculo extremamente elevado. Por isso que é muito importante você treinar pelo menos dia sim, dia não. Então, se queremos aumentar a nossa massa muscular, temos que aumentar a nossa síntese proteica. Existem duas formas de fazer isso: impondo tensão mecânica com altas cargas, como eu já vou ensinar, ou impondo baixas cargas por um período continuado de tempo, através do estresse metabólico. Como que nós sabemos, Otto, que isso realmente funciona? Bom, os estudos precursores que nos mostraram que a tensão mecânica gera hipertrofia foi um estudo realizado com coelhos. Pegaram os músculos das costas de um coelho, o latíssimo do dorso, e usaram uma infusão salina, colocaram lá um aparelho para expandir, forçar esse músculo a expandir. E aí alongaram o músculo do coitadinho do coelho gradualmente, 10%, depois 20%, e mantiveram esse alongamento por 42 dias. Depois viram que o músculo desse coelho estava pesando de 36 a 72% mais do que o músculo dos coelhos que não foram expandidos. Logo, a hipertrofia foi gerada somente por uma mudança no alongamento desse músculo, ou seja, na tensão mecânica imposta ali. E como que nós sabemos que o estresse metabólico, ou seja, restringir a chegada de sangue para tornar um ambiente ácido, como que isso gera hipertrofia? E como que nós sabemos que tornar o ambiente ácido através da restrição, ou seja, do impedimento de levar sangue àquela determinada musculatura, como é que a gente sabe que isso gera hipertrofia? Um dos estudos precursores foi com pessoas que passaram por uma reconstrução, ou seja, uma cirurgia
do seu ligamento cruzado anterior, o ligamento aqui do joelho. E eles viram que os pacientes ficaram acamados durante um certo tempo e alguns pacientes eles testaram, eles falaram, bom, vamos ver se o ambiente ácido ele vai tornar a perda de massa muscular menor, já que quando o membro ele é imobilizado, ou seja, você para de utilizar, você tende a perder massa muscular naquele membro, certo? Devido ao princípio da reversibilidade. Ou seja, você treina, você gera adaptações, se você parar de impor aqueles estímulos, você vai perder essas adaptações. Então, o cara estava acostumado a andar para lá e para cá, exigir um pouquinho daquele músculo, quando ele para de exigir, de impor aquela demanda, a tendência é atrofiar aquele músculo. O músculo ele não precisa mais ter aquele tamanho. Mas eles foram testar. Será que se a gente restringir o fluxo sanguíneo ali, o que vai acontecer? E aí eles viram que a perda ela foi 10,6% menor. Ou seja, os pacientes que tiveram o membro imobilizado, eles perderam somente 9,4% de massa muscular na coxa. Enquanto os pacientes que não tiveram a restrição do fluxo sanguíneo nas coxas, eles perderam 20% de massa muscular nas coxas. Então, foi observado que, mesmo sem impor nenhuma demanda ao músculo, mesmo sem utilizar a tensão mecânica, ou seja, colocar carga naquele músculo, só de simplesmente tornar aquele ambiente muscular mais estressante, estresse metabólico, atenuou, reduziu a perda de massa muscular. Bom, isso é muito distante da prática, né, Otto? Coelho, prender a perna do cara que está acamado, o que isso tem a ver com musculação? Bom, daí que foram tirados estes princípios e depois começaram a testar na musculação. Como que estes dois princípios, tensão mecânica e estresse metabólico, contribuem para o aumento da massa muscular. O autor Takarada, no ano de 2000, testou o que aconteceria se um grupo treinasse com oclusão vascular, ou seja, reduzindo o fluxo sanguíneo para os músculos do braço, e o outro grupo treinar sem essa redução do fluxo sanguíneo. O grupo que treinou com a redução do fluxo sanguíneo utilizou 50% da carga de uma repetição máxima. Já vou explicar o que é isso. E o outro grupo não restringiu o fluxo sanguíneo e utilizou uma carga elevada, 80% da carga de uma repetição máxima. O que é a carga de uma repetição máxima? Repetição máxima, ou RM, é o percentual de peso que você consegue utilizar em determinado exercício. Por exemplo, digamos que no supino, para uma única repetição completa, desce, sobe, com a técnica correta, você consiga utilizar 100 kg. E com 100 kg você realiza somente uma e não consegue realizar duas repetições. Então sua repetição máxima no supino é de 100 kg. Isso é 100% de uma repetição máxima. O que seria 80% de uma repetição máxima no supino? Realizar o supino com 80 kg, 80% de 100 kg. Então um grupo utilizou uma carga mais baixa, somente metade da carga que conseguiria realizar uma repetição máxima, e o outro grupo utilizou 80% dessa carga, então uma carga bem maior. E eles viram que o grupo que utilizou 80% da carga de uma repetição máxima, ele levantou quase o dobro de peso que o grupo que realizou 50% de uma repetição. E o que aconteceu? Não houve diferença significativa entre o aumento de massa muscular dos dois grupos. Então eles avaliaram o músculo bíceps braquial, bíceps, e o músculo braquial, que é também um flexor do cotovelo, ele faz isso daqui. Ou seja, ele auxilia o bíceps, ele faz a mesma coisa que o bíceps, digamos assim. E eles viram que o bíceps de quem realizou 80% de uma repetição máxima hipertrofiou, aumentou sua massa muscular em 18,4%, enquanto o grupo que realizou o exercício com menos carga obteve um incremento de 20,4% na sua massa muscular. Então eu vou ler os dados aqui para vocês para ficar mais fácil. O grupo que treinou com carga baixa hipertrofiou, aumentou a quantidade de massa muscular no bíceps em 20,8%, em comparação a 18,4% de aumento para o grupo que utilizou uma carga alta. E no braquial, o grupo que utilizou carga baixa aumentou em 17,8%, enquanto o grupo que utilizou carga alta aumentou em 11,8%, até uma pequena tendência a um maior aumento de massa muscular para o grupo que utilizou carga baixa. Mas não é estatisticamente significante para a gente dizer que é melhor treinar com cargas baixas. De forma estatística, o incremento de massa muscular foi igual. Tá, Otto, só que esse grupo aí que você está falando,
eles utilizaram um elástico aqui para prender o músculo e restringir o fluxo sanguíneo. Eu não vou usar isso na academia, muito longe, muito distante da nossa prática, não é mesmo? Tem como ter o mesmo resultado utilizando cargas baixas sem utilizar essa restrição do fluxo sanguíneo através de um elástico para amarrar o músculo? Tem sim. Farooq, em 2015, realizou o seguinte estudo. Um grupo restringiu a passagem de sangue e o outro grupo não restringiu. E ambos utilizaram uma carga de 40% de uma repetição máxima. Ou seja, se eles conseguiam fazer uma única repetição com 10 quilos, com a técnica correta, eles utilizaram 4 quilos. E os grupos conduziram o exercício até a falha. E o que foi observado que a massa muscular dos flexores do cotovelo, do bíceps e do braquial, aumentaram em 12% para os dois grupos, sem diferença entre eles. Logo, se você utilizar uma carga baixa, ou seja, os 40% de uma repetição máxima, que é bem pouco, se você realizar o exercício até a falha, ainda assim você irá obter o aumento do volume muscular, a hipertrofia tão desejada. Otto, chega! Tensão mecânica, estresse metabólico, como é que eu uso isso aí na prática? Como é que eu ganho massa muscular com pouca carga? O que vai diferenciar primordialmente um treino que utiliza principalmente vias de tensão mecânica de um treino que utiliza principalmente o estresse metabólico para aumentar a síntese proteica, lembrando que todo treino é metabólico e é tensional. O que acontece é você priorizar um ou outro, tá? Todo treino é metabólico e todo treino é tensional. A gente pode utilizar mais um ou outro estímulo. Tem algumas variáveis na musculação que a gente pode manipular para obter esse maior estresse mecânico com baixas cargas. Então vamos lá. Um dos fatores que a gente tem que manipular no treinamento é o número de repetições que você realiza, a carga, obviamente, como eu já mencionei, a velocidade que você executa o exercício e o tempo de intervalo. Basicamente, é assim que você vai distinguir um treino que é mais tensional de um treino que é mais metabólico. Agora eu vou pôr você para pensar um pouquinho. O que você acha que vai tornar um treino mais metabólico? Lembra? Metabólico, estresse metabólico. Uso de altas cargas ou baixas cargas? Essa é meio óbvia. O uso de grande número de repetições ou poucas repetições? Intervalos longos ou intervalos curtos? Velocidade de execução, rápido ou devagar? Para um pouquinho e pensa, responde essas perguntas. O que você acha? Você acha que para um treino ser mais metabólico, para hipertrofiar, aumentar a sua massa muscular utilizando baixas cargas? Já dei a resposta de uma. Você precisa utilizar intervalo curto ou longo, muitas ou poucas repetições, e como que deve ser a velocidade? Para você induzir um estresse metabólico, você precisa fazer o ambiente no seu músculo se tornar ácido. Para que isso ocorra, você deve restringir o fluxo sanguíneo para ele por uma certa quantidade de tempo. Logo, você deve utilizar baixas cargas para que você consiga realizar um grande número de repetições. Porque se durante bastante tempo o seu músculo ficar contraindo, você vai impedir com que o sangue flua livremente. Quando você está realizando o exercício, você interrompe momentaneamente a circulação de sangue naquela região. E se você descansar por muito tempo, você vai começar a perder esse ambiente ácido, ou seja, o fluxo sanguíneo vai voltar, vai remover o lactato, que é aquela substância lá que está ligada à síntese proteica, e você não vai ter um efeito muito positivo. Então você tem que utilizar intervalos curtos para manter o ambiente ali ácido. E a velocidade, a velocidade de execução, eu devo fazer devagar ou rápido? Nesse caso, com baixas cargas, pouco intervalo de tempo, o mais indicado para elevar o estresse metabólico é você utilizar repetições rápidas. Por quê? Quando você realiza repetições rápidas, você acaba priorizando a fase concêntrica. Nada mais é do que o momento em que você encurta, no momento em que você movimenta a carga. Aqui no exercício de bíceps, quando eu encurto meu bíceps, esta é a fase concêntrica. E quando bíceps está alongando, essa é a fase excêntrica. A fase concêntrica, ela é conhecida por aumentar mais o gasto energético. Quando você aumenta o seu gasto energético ali no bíceps, você faz com que ocorra mais reações. Quando você prioriza essas ações concêntricas, você acelera o gasto energético, então você acelera essa produção de lactato, que vai induzir o crescimento muscular. Então, se você quer aumentar sua massa muscular utilizando
baixas cargas, o seu treino deve priorizar execuções rápidas, por exemplo, 1 para 1 ou 2 para 2, 1, 1, 1, 1, ou então 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Deve utilizar baixas cargas, ou seja, cerca de 50 a 60% da carga que você conseguiria utilizar somente uma repetição. Digamos que você consiga para o bíceps realizar com 10 kg, vai fazer ali com 5 a 6 kg, vai fazer rápido até a fadiga e vai utilizar intervalos de descanso curtos, próximos aí de 30 a 45 segundos. E é assim que você aumenta a sua massa muscular, poupando os seus músculos, articulações, tendões e ligamentos de lesões e promove uma maior variação de estímulos para parar de deixar esse dinheiro na mesa. Recolhe esse dinheiro aí na mesa, utiliza todas as variáveis, treina com pouca, treina com muito, intervalo longo, intervalo curto, de forma que o seu músculo nunca se adapte ao estímulo que você está dando e promova sempre um ótimo crescimento muscular. Utilize todo o potencial disponível e não fica somente batendo o martelo em um prego que já está pregado. Como eu prometi agora, rapidamente eu só vou citar quais são os métodos que você pode utilizar para aumentar sua massa muscular utilizando baixas cargas. Você pode utilizar o drop set, que consiste em realizar uma série até a falha concêntrica, então faz até não conseguir mais. Nesse modo de estresse metabólico tem que conseguir fazer no mínimo 10 repetições. Então fez ali 11 repetições, não conseguiu fazer 12, insistiu, não conseguiu. Reduz de 30 a 50% a carga que você está utilizando e vai até a falha de novo. Ou o rest pause, mesma coisa, igualzinho, no mínimo 10 repetições, não conseguiu mais. Em vez de reduzir a carga, descansa 3 a 5 segundos e taca-lhe pau novamente, vai de novo, até não conseguir mais. O intervalo para o drop set e para o rest pause é de aproximadamente 45 segundos a 2 minutos. Não é o método tradicional, 2 minutos porque é rest pause e drop set. No método tradicional, como eu falei, 30 a 45 segundos mais ou menos. Outros métodos, podemos utilizar a isometria no início, então bota lá uma carga bem pesada, realiza ali o crucifixo, por exemplo, fica segurando, 20 segundos, não conseguiu mais, aí vai, alonga e vai. Realiza rápido, 1 para 1, ou 2 para 2, cerca de 7 a 10 repetições, totalizando mais ou menos 1 minuto de tempo sob tensão, 1 minuto de exercício naquela série. Isso também vai induzir, ou seja, quando você faz ali a isometria, você já bloqueou a passagem de sangue para o teu músculo, bloqueou a passagem de sangue, aumentou o estresse metabólico, vai começar o exercício já com o ambiente ali favorável, promovendo a síntese proteica, vai ficar grandão. Ou pico de contração, que é quase como a isometria no início, mas em vez de fazer no início, faz entre uma repetição e outra. Lembrando sempre, no pico de contração e nas isometrias, priorizar o ponto de quebra, que é o ponto de maior dificuldade do exercício. Não adianta fazer o exercício ali no ponto mais fácil, no supino, ficar com o braço estendidão aqui esperando. Ali não tem desafio. É aqui, segurando a barra a um dedinho do peito. Aqui sim que é difícil. 20 segundos aqui e depois taca de pau. Ou então no pico de contração, faz a repetição, segura 3 a 5 segundos. 2, 3, 1, 2, 3, 1. Esses métodos eles também são muito bons para gerar força. E por fim, você também pode utilizar a série 21, 7-21. Igual a rosca 21, também pode fazer em outros exercícios, mas de uma forma diferente do que é passado na academia. Começa no ponto de maior contração, então no bíceps começa aqui, 7, depois movimento, ali 7, restringiu o fluxo sanguíneo. Aí vai completão, pau. Mais 7. E chega no final, só fica insistindo nas repetições parciais aqui, Geralmente você não vai conseguir 7 se utilizar a carga correta. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa o seu like aqui embaixo se você gostou do vídeo. Se você gostou do vídeo, também compartilha com um amigo para que eu fique motivado, faça mais vídeos como esse, você fique maior. E também deixa um comentário aqui embaixo. Você já treinava com baixas cargas? Já conhecia esse método de treinamento? Um abraço, eu fico por aqui. Até a próxima!